Olá, bem-vindos de volta ao Atlascópico. Meu nome é Paulo Vieira e eu sou especialista de produto da divisão de ferramentas industriais. E esse é o último vídeo desta série Dicas do Especialista. Para encerrar, nós vamos falar sobre os tipos de controle de aperto. E quando nós falamos sobre os tipos de controle de aperto, é muito comum ver nas fábricas o controle de torque. Só que controlar o torque é apenas a ponta do iceberg, porque se vocês pararem para pensar, existe uma série de outros riscos e fatores dos quais não é possível se ter controle apenas controlando o torque. Mas o objetivo do vídeo de hoje é a gente falar exatamente de quais são as estratégias que nos ajudam a prevenir esses erros. Falando especificamente do controle de torque, ele nada mais é do que garantir que o torque final aplicado esteja dentro de um limite superior e inferior. Essa imagem, ou na verdade esse vídeo, ele mostra que, na verdade, o controle de torque ele não é 100% confiável. E nós vamos entender o porquê. Reparem que, durante o meu processo de aperto, eu tenho as várias fases que vão desde o assentamento, a aproximação, o encosto, e a partir daí eu tenho o torque final. E nesse caso o meu aperto está ok, o controlador parou a ferramenta e deu um aperto aprovado. Mas imaginem que eu faço o parafuso entrar torto na peça, por qualquer que seja o motivo, qualquer que seja a variável. Nesse caso, eu atingi o meu torque-alvo, mas é visível que minha peça deveria estar reprovada e o meu controlador fez a ferramenta parar e ainda, o pior, acusou um aperto ok. Vale dizer, pessoal, que tudo isso que eu estou comentando aqui são para máquinas eletrônicas que nos possibilitam diversos tipos de controle. Só que aí, a gente tem um segundo nível de controle que não é só o controle de torque. Isso vai nos ajudar a prevenir alguns erros. Na verdade, quando a gente fala do controle, desse segundo controle, estou falando de torque, ou controle de torque, com monitoramento de ângulo. Basicamente é uma estratégia com duas variáveis, onde eu controlo em um eixo os meus limites de torque, e num segundo eixo eu controlo os meus limites de ângulo. E aí como é que isso se dá na prática? Se eu pegar a mesma situação onde eu tenho um produto sendo apertado, no momento em que eu avanço pelas minhas etapas de aperto, quando tudo está ok, o meu controlador vai sinalizar aperto ok, vai parar minha ferramenta e eu tenho um produto conforme. Mas eu também tenho a situação em que meu produto pode não estar sendo montado conforme. E nesse caso eu tenho a possibilidade de controlar. Inclusive entender essas variáveis. Reparem que o meu parafuso torto atingiu o torque-alvo, mas ele está fora dos limites de ângulo. E aí nesse caso, o meu controlador bloqueia a ferramenta e já acusa um erro. Então, antes mesmo de eu mandar um produto ruim para a linha, o meu controlador identificou uma falha e a partir daí o operador, enfim, alguém da linha pode tomar alguma ação para corrigir o problema. Existe uma terceira estratégia, que é a estratégia de controle de torque e de ângulo, onde aqui a dinâmica é um pouco diferente. Então reparem que durante o processo de aperto eu tenho a minha fase onde eu vou controlar o torque, e a partir de um certo ponto eu paro de controlar o torque e controlo o ângulo. Nesse cenário, eu deixo de ter, no final, o torque como alvo, mas eu passo a ter um ângulo como alvo, e o torque passa a ser a minha janela de monitoramento. Nesse caso aqui, eu tenho uma estratégia muito mais avançada de aperto, e isso requer também um conhecimento muito aprofundado do produto, do parafuso, do conjunto em que eu estou montando. Porque, eventualmente, se essa estratégia estiver mal dimensionada, eu corro o risco de pôr um parafuso para trabalhar em zona plástica e, eventualmente, ele pode romper em campo. Então, há que se ter muito cuidado. Se você tem dúvidas, quer melhorar o seu processo, entre em contato com o Atlascópico. O nosso trabalho é ajudar você a produzir melhor. Em resumo, pessoal, nós temos basicamente esses três tipos de controle. Controle de torque com monitoramento de ângulo e controle de torque e de ângulo. Mas isso tudo que nós estamos falando é muito fácil de ser aplicado, é comum de ser aplicado com ferramentas manuais. Se a gente pensar em ferramentas múltiplas ou estratégias mais avançadas, é possível em soluções como essas que vocês veem aqui na tela, eu criar algumas estratégias que me possibilitam inclusive um assentamento melhor de um conjunto de parafusos na minha junta. Esses vídeos mostram bem isso. Então vocês vão ter a comparação do lado esquerdo de fusos, ou seja, as máquinas automatizadas, trabalhando com apertos não sincronizados, enquanto do outro lado, essas máquinas têm um aperto totalmente sincronizado. A gente vai reparar ao final desses vídeos que as curvas dos apertos são bem diferentes. Do lado esquerdo da tela de vocês,
vocês vão reparar que apesar de as curvas serem todas iguais, eu tenho aqui uma diferença na minha peça, porque não necessariamente os parafusos assentaram a peça do mesmo jeito e não distribuíram a força de união da forma correta. Por outro lado, nesse vídeo da direita, ou na imagem da direita, vocês reparem que eu tenho velocidades distintas na primeira parte do meu aperto, e logo depois que todos os parafusos chegam no mesmo ponto, que eles assentam por igual, eu faço a aplicação do torque final, que é essa segunda rampa, essa segunda subida do lado direito da tela de vocês. E por consequência, eu tenho uma distribuição muito melhor da força de união. Isso, pessoal, resume os tipos de controle que eu gostaria de apresentar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem conhecer mais, fiquem conectados, mantenham o contato conosco e, claro, acessem o nosso blog, porque lá tem muita informação bacana. Muito obrigado por assistir a nossa série de vídeos. Acompanhe este e outros conteúdos no nosso canal do YouTube e fiquem conectados acessando em fabricasinteligentes.com.br ou pelo QR Code no canto da sua tela. Até a próxima!